Olá, meus irmãos, estamos aqui novamente para darmos continuidade ao que estamos estudando em escatologia, estudo das últimas coisas, e estamos falando da segunda vinda do Senhor. E nesse vídeo nós estaremos falando do arrebatamento da igreja. Alguns adventos, ou seja, eventos que ocorrem antes de um evento principal, nós já falamos no vídeo anterior, e o arrebatamento da igreja é mais um advento da segunda vinda de Cristo. Nós vimos no vídeo anterior que a reunião de Israel na Palestina, o avanço da Rússia e China comunista, nós falamos também sobre o avanço da tecnologia, da ciência, o avanço do potencial bélico que vai ser necessário, né, neste período. Então, tudo isso é uma preparação do palco para a segunda vinda de Cristo. E o arrebatamento da igreja é um advento à segunda vinda de Cristo. Nós não podemos confundir segunda vinda de Cristo com arrebatamento da igreja, e nem arrebatamento da igreja com segunda vinda de Cristo, são eventos distintos. A primeira vinda de Cristo já aconteceu, Jesus veio à terra, morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus, e a segunda vinda será quando ele voltar, e ele já irá voltar com a sua igreja para defender Israel na batalha do Armagedon. Então a igreja já estará com Cristo. Então o arrebatamento da igreja é exatamente isto. A palavra arrebatar significa tomar à força. Então a igreja de fato será tomada à força daqui da terra. Existem três teorias sobre quando isso irá acontecer, acerca de em que período da história irá acontecer isso daí, em que tempo. Em relação à tribulação, todos concordam a respeito da tribulação, que é a 70ª semana de Daniel, ao qual foi profetizado, e é o período da semana de tribulação, 7 anos de tribulação. Mas existe aqueles que defendem que o arrebatamento da igreja ocorrerá depois da tribulação, ou seja, são chamados pós-tribulacionistas. Eles têm as suas teorias, têm a sua maneira de pensar, mas podem também ser facilmente refutado a sua teoria. Não entraremos em detalhes sobre elas, sobre essas teorias. Tem aqueles que falam, os midi-tribulacionistas, que acreditam que a igreja será arrebatada no meio da tribulação. A igreja só iria passar metade da tribulação e seria arrebatado em seguida. E a grande maioria dos eruditos, a grande maioria das igrejas, os estudiosos, defendem mais, ela é mais aceita, é mais ampla, divulgada, e tem mais embasamento bíblico, a teoria pré-tribulacionista. Ou seja, o arrebatamento da igreja ocorrerá antes da tribulação. Bom, são essas três teorias que temos: pré-tribulacionista, midi-tribulacionistas e pós-tribulacionistas. Aqueles que acreditam que o arrebatamento ocorrerá depois da tribulação, no meio da tribulação e antes da tribulação. Pois bem, mas nós vemos que Jesus prometeu que viria. Em João 14:3, Jesus diz: olha, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Isso é muito importante nós observarmos isto. E em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 em diante, nós vamos ler, diz assim: olha, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles
com eles entre nuvens para encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Irmãos, relativamente aos tempos e épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Meus irmãos, nós defendemos o arrebatamento da igreja antes da tribulação. Isso por algumas razões. São diversas as passagens bíblicas, mas uma das principais diz a respeito que durante a tribulação surgirá o anticristo, a besta, o falso profeta, e eles irão dominar este mundo. E a Bíblia fala que eles já estão por aí, mas ainda não podem agir de maneira como eles realmente irão agir, porque aquele que o detém ainda está aqui, que é o Espírito Santo, que detém o espírito do anticristo. E o Espírito Santo é aquele que está com a igreja, que é o outro Consolador que Jesus enviou para nós, para a igreja. Ele ainda está aqui. Então o anticristo não pode agir por causa do Espírito Santo. Em consequência, a igreja está aqui. Quando a igreja for arrebatada, for tomada deste lugar, o Espírito Santo irá subir com a igreja e o anticristo então poderá agir durante a tribulação ou grande tribulação. Muito bem, mas para nós entendermos realmente como irá acontecer, Jesus falou que ninguém sabe que dia, quando isso irá acontecer, mas Paulo, ele mostra aqui em Tessalonicenses que Paulo mostra uma sequência de fatos. Primeiro ele diz, olha, Deus é quem vai dar a ordem vai partir de Deus. Depois que Deus der a ordem, essa ordem vai ser proclamada pelo arcanjo. O arcanjo irá proclamar essa ordem. Depois que o arcanjo proclamar essa ordem, as trombetas irão soar. E quando as trombetas soarem, o apóstolo diz, olha, que os mortos que estão aguardando, que estão no paraíso, que lá Paulo fala em 2 Coríntios, lá no paraíso, no terceiro céu, eles virão, eles vão voltar e eles vão ressuscitar. Depois que eles ressuscitarem, os que estiverem vivos, nesse instante, eles terão os corpos transformados e todos juntos serão arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Preste bem atenção. Deus vai dar ordem, o arcanjo vai proclamar esta ordem, as trombetas, os anjos irão tocar essas trombetas, anunciando esta ordem, e os mortos vão sair do paraíso, e eles vão voltar à terra e ressuscitarão. E os que estiverem vivos terão os corpos transformados, porque este corpo que está aqui, Paulo fala em Coríntios, é um corpo corruptível, que se estraga, adoece, e este corpo aqui não pode ver a Deus, não tem condições, por isso é preciso transformar. Esse corpo corruptível vai precisar se revestir de incorruptibilidade. Esse corpo mortal vai precisar se revestir de imortalidade, e assim estará preparado então para o arrebatamento. Ou seja, quando os mortos ressuscitarem, os mortos salvos que estão aguardando a vinda do Senhor, eles forem ressuscitarem, os vivos serão transformados e todos juntos serão arrebatados, estarão para sempre com o Senhor, vão encontrar com o Senhor nos ares. Note bem que Paulo diz, olha, e encontraremos com o Senhor nos ares. Jesus não virá pisar a terra para buscar a sua igreja. O arrebatamento será tomado à força. Jesus estará nos ares e levará para estarmos para sempre com o Senhor. Assim é o arrebatamento da igreja. Depois que a igreja for arrebatada,
está preparado, completo o palco para a grande tribulação. Como nós vimos naquele vídeo lá, se você não viu, volte lá e procure 70 semanas de Daniel. Nós veremos que o tempo da igreja então se finda. Inicia-se então a 70ª semana de Daniel, que é para os judeus, e é o período de juízo de Deus sobre a terra. Então, meus irmãos, o arrebatamento da igreja é uma certeza, acontecerá. Quando? Ninguém sabe. O que se sabe é que o palco está pronto, está preparado. As coisas estão preparadas, a qualquer momento poderá acontecer. É preciso, durante a tribulação, a 70ª semana acontecer, será reerguido o templo em Jerusalém, e sabemos disso. E também nós sabemos que já existe todo o material preparado para a reconstrução do templo. Já existe a tecnologia para reconstruir o templo em Jerusalém, dentro de 3 meses, colocar ele em pé, pronto novamente, em apenas 3 meses. O material já está estocado lá em Israel. Tudo isso já está pronto para a tribulação acontecer. E para a tribulação começar, falta apenas o arrebatamento da igreja. Deus abençoe sua vida em Cristo Jesus. Se você gostou, marca aí, dá um like, se inscreva no canal. Deus abençoe sua vida.